Eu admito que quanto mais eu a estudo, mais eu fico perplexo, que eu sei que realmente nada sei, como dizia Sócrates na antiguidade. E não é uma metáfora, é realmente a realidade, porque o caráter da doutrina espírita é progressivo, porque ela não é uma religião como as outras. A doutrina espírita ela foi elaborada com um método especial por Allan Kardec. E nas várias conceituações que ele faz sobre o espiritismo no decorrer da obra dele, ele deixa bem claro que a doutrina espírita é uma ciência. Ela tem implicações filosóficas e religiosas, mas ela nasceu de um método próprio para estudar um fenômeno que fugia àqueles efeitos que até então eram estudados pela ciência acadêmica. Então, Kardec nada mais, nada menos, criou um novo método para se estudar algo que é tão antigo quanto a humanidade, que é a manifestação do mundo espiritual em relação ao mundo material, com essa incessante influência entre os dois mundos. A gente vê, sobretudo nas redes sociais, até mesmo em sites, em blogs espíritas, falando sobre autoajuda, sobre o poder do pensamento positivo. Mas muitas vezes vejo pessoas depressivas, frustradas, por não ter obtido êxito diante de determinado tratamento, diante de determinada metodologia psicológica, materialista. Vejo também falar muito em prece. Lógico que nós espíritas, inclusive até agora, alguns pesquisadores com rigor acadêmico provaram que um cérebro em prece, ele funciona de forma diferente. É uma frequência muito maior do que um cérebro em ação normal. Ponto. Cientificamente está comprovada a função da prece no ser humano. Mas a prece é muito mais do que isso. Mas eu pergunto, até que ponto nós temos feito da prece algo mágico? Algo que vai mudar o nosso destino. Até falo em destino, mas Kardec jamais usou essa palavra na obra da codificação. Até que ponto nós não temos transformado, eu digo nós espíritas mesmo, a prece em algo mágico, fantástico, que será capaz de realmente modificar a nossa vida de uma hora para outra, contrariando toda a prédica de Kardec de que a evolução se faz de forma lenta, de forma progressiva, com alto esforço, né? Cada vez mais conscientes da lei divina, cada vez menos sofremos, cada vez mais nos educamos perante essa lei, que para nós é a realidade, que para nós é a grande verdade. Dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? É o budismo? Seria o hinduísmo? Seria a verdade cristã das igrejas reformadas? Ou da igreja católica? Ou ainda seria o que nós espíritas achamos que é a verdade? Kardec resolve essa questão, e eu enfatizo a todo tempo a figura de Kardec, porque realmente nós precisamos voltar a esse método, nós precisamos voltar a estudar a doutrina espírita como ela realmente é. E não como nós a transformamos, como nós queiramos que ela seja. Então Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, ele diz que se disséssemos que fora da verdade não há salvação, nós afastaríamos as pessoas que estudam o Espiritismo. E se nós disséssemos que fora da igreja, e aqui igreja tem um sentido mais amplo do que um templo cristão, fora da igreja, fora do centro espírita não há salvação, nós também estaríamos relegando a maior parte da humanidade que não teria salvação. Porque se formos pôr em termos de porcentagem, nós espíritas somos a minoria absoluta no mundo.
Não se chega nem a 4 milhões de espíritas no nosso país, o país que tem mais espíritas no mundo. Bom, o que Kardec disse? Resolver o problema fora da caridade não é salvação. Mas o que é caridade? Caridade é simplesmente doar algo que está sobrando dentro do nosso guarda-roupa? Isso seria caridade? Caridade é você visitar um hospital apenas, não desmerecendo as tarefas, até porque eu também o faço. Seria hipocrisia minha falar que isso não é algo bom. Mas seria você dar algo supérfluo para você, algo que está te sobrando para alguém? Ou caridade seria algo mais profundo na visão espírita? Ora, o próprio Kardec, preocupado com esse tipo de questão, até porque ele sabia como isso mais ou menos iria se desenrolar no futuro, ele fez a seguinte pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Pronto, não é como ele a entendia, ou como outras pessoas a entendiam, como os católicos, os evangélicos a entendiam, não, como a entendia Jesus, porque ele queria ir no cerne da questão, ele queria buscar a essência daquilo. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência quanto às imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, não é o tema da noite de hoje, mas é só um prefácio de Rui Barbosa, né, que às vezes a introdução era maior do que o livro. Então, nós vamos ver que caridade não é dar. Caridade é você doar algo de si para ajudar a transformar a sociedade. Mas para você dar algo de si, você tem que ter algo dentro de si. Aí nós caímos novamente em Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu não tiver auto-amor, que muito tem sido confundido com egoísmo, e nós vamos realmente voltar a falar nisso no final da nossa explanação, nós não vamos conseguir amar as outras pessoas. Porque muita coisa que eu penso que é amor no relacionamento que eu tenho com as pessoas, na verdade pode ser apego. Pode ser possessividade. Cuidado com o pronome possessivo nas relações. Quando eu digo o meu marido, a minha esposa, o meu filho, pode ser muito mais do que uma questão linguística. Eu posso estar dando uma entonação mental de apego nas relações que eu tenho com as pessoas que me cercam na encarnação atual. Então, Kardec ele nos faz, em todo momento da codificação, desafios, a fim de que nós possamos refletir a respeito de uma nova proposta. Até porque, de original na doutrina espírita, praticamente nada havia, a não ser a abordagem que Allan Kardec deu a ela, a esses princípios básicos que estão contidos na obra. A mediunidade ela sempre existiu, não foi criação de Allan Kardec, não foi criação do Espiritismo, ela sempre existiu desde que o homem adquiriu o livre-arbítrio. Ele é médium, está lá no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, no capítulo 4. Então a mediunidade ela sempre existiu. Ideias reencarnacionistas, quer sejam através de transmigração, metempsicose, né, que vem de toda aquela tradição oriental trazida por Pitágoras para o Ocidente, nada disso é novo, mas o trato que Allan Kardec deu, orientado pelo Espírito da Verdade, esse princípio da reencarnação é que é novo. É uma proposta totalmente libertária, na qual não existe culpa e não existe medo, que são os dos dois pilares das religiões, principalmente ocidentais. E aqui eu não faço críticas absolutamente a quem quer que seja, nenhum líder religioso, até porque o Espiritismo não é uma religião e não está aí para concorrer com nenhuma outra, inclusive em termos de números.
Mas precisamos sempre realçar a originalidade da doutrina espírita, a originalidade dessa proposta filosófica que une nada mais nada menos do que esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Aí sim chegamos no tema da noite de hoje, a lei de causa e efeito. A princípio pode parecer a mesma coisa, mas ação e reação, ela tem uma breve diferença para nessa abordagem de hoje em relação à lei de causa e efeito. Porque se a gente for analisar profundamente, a lei de ação e reação, ela foi proposta por Isaac Newton. Quando ela diz que quando um corpo A incide sobre um corpo B, ele responde com a mesma força, de mesma intensidade, em mesma direção, em sentidos opostos. Mas só que, eu não vou entrar por esse lado físico nem científico não, tá gente? É só para mostrar a diferença daquilo que, da ação e reação e da lei de causa e efeito a qual Kardec propôs. Em nenhum momento Allan Kardec falou em termos morais, lei de ação e reação. Ele sempre usou a expressão causa e efeito, inclusive até para provar a existência de Deus. Tamanha é a importância desse assunto no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec usa da lei de causa e efeito, inclusive para provar a existência de Deus, né? Então, essa ação e reação, ela pode ser usada para questões no mundo material. Mesmo assim, há movimentos que sejam menores do que a velocidade da luz. E aí já entra um outro domínio da física quântica, outras pesquisas, que não vem ao caso agora a gente falar sobre elas. Mas o que a gente vai falar é sobre a lei de causa e efeito, que em suma é muito simples. Para todo efeito há uma causa semelhante. Lógico. Allan Kardec faz a pergunta se Deus existe e os espíritos retomam esse pensamento da lei de causa e efeito, dizendo que não há efeito sem causa no universo. Aliás, Allan Kardec, muito esperto que era, ele baseia a doutrina em axiomas, ou seja, verdades inquestionáveis. Se a gente for ver, tem pelo menos de 10 a 15 axiomas no Livro dos Espíritos, se a gente estudar a fundo, né? Então, baseado-se nessa lei de causa e efeito, a gente pergunta, mas o que isso tem a ver para a vida prática? É só teoria? A gente está demonstrando conhecimento aqui para falar que nós somos inteligentes, né, para falar que realmente nós somos espíritos superiores? Pelo contrário, né? Espíritos superiores aqui no planeta estão em falta, né? Bons espíritos já tem alguns, agora espíritos superiores realmente, na terminologia de Allan Kardec, na questão número 100 da escala espírita, realmente são bastante raros em nosso planeta, né? Todos nós ainda lutamos contra essas nossas imperfeições, limitações, todos nós ainda lutamos, como dizia Carl Jung e tantos outros psicólogos, com a nossa própria sombra, o nosso lado escuro. Não tem lá a questão do Jedi, né? O lado negro da força, os Sith, né? E o Jedi, etc. Pois é, todos nós já temos o nosso lado Jedi e todos nós ainda temos o nosso lado Sith, né? Mas o que interessa para a gente mesmo é qual a aplicabilidade dessa lei de causa e efeito na nossa vida. É simples. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela tentativa que ele faz em domar as suas más tendências e inclinações. Então não reconhece-se o verdadeiro espírita por dar palestra, por ser médium no centro espírita, por participar de congressos, seminários, etc. Tudo isso é muito legal, é muito bom, mas não define quem é o verdadeiro espírita segundo Allan Kardec. Não quer dizer que toda vez que eu tento domar as minhas más tendências e inclinações, eu consiga. Porque são séculos de erro, muitas vezes, são milênios para alguns. E não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar um campo energético do perispírito e transformar
essas emoções básicas em algo salutar. Eu já tenho dito algumas vezes, inclusive já falei aqui, que é normal o ser humano sentir raiva. É normal o ser humano sentir medo, é normal o ser humano ficar triste. A gente só não pode deixar que o orgulho manipule essas emoções que chamamos de básicas e as transforme, por exemplo, em ódio, desejo de vingança. Não transforme essa depressão em algo crônico chamado depressão. A tristeza, melhor dizendo, em algo crônico chamado depressão. Triste, todos nós ficamos na nossa vida. Momentos de alegria todos nós temos. Daí o grande desafio de, com esses momentos de alegria, pouco a pouco, ir formando a nossa conquista maior, que é a felicidade ou autorrealização. Tudo bem. Como é que funciona a lei de causa e efeito? Deu uma paulada, leva outra. É assim? Olho por olho, dente por dente. Roubou, vai ser roubado. Arrancou um braço do outro, nasce sem um braço. É isso? É assim que funciona? Né? Matou a sogra, renasce irmão dela, ou filho dela. Aí até pode. Né? O que seria uma desgraça maior aí, não a minha. Até porque acho que vai gravar e ela provavelmente vai ver isso depois. Então eu tenho que falar, né? Tem que falar da dos outros, não da minha. Né? Mas então como é que funciona isso? Deus fica assim, a Andréia foi muito malzinha e cometeu um erro terrível. Eu agora vou mandar um raio igual Zeus, né? E vou fulminar a Andréia. Né? Marcelo falou um palavrão no trânsito para alguém. Alguém já falou palavrão no trânsito aqui, gente? Não, ninguém. Espírita não faz isso. Né? Eu sei que não. Né? Mas a gente tem que ver sempre a questão prática da doutrina espírita. Como é que isso funciona na nossa vida, no cotidiano? Né? Que tipos de crença como espíritas nós temos realmente cultivado? Porque se a gente pensar, tem muita coisa no movimento espírita ainda baseado no medo e na culpa. Entende? Eu estava conversando com uma pessoa que ela tinha se separado, ela tinha se divorciado. Era numa terra muito longínqua, vocês jamais vão saber quem é. Numa casa muito longínqua, né? E ela falou que estava muito mal, pensou até em se suicidar. É sério, não estou exagerando não. Ela pensou em se suicidar por causa do atendimento fraterno que ela fez numa determinada terra longínqua, né? Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque a pessoa falou que se eu não voltasse para o meu cônjuge, né, eu não vou dizer se é mulher ou homem, eu teria problemas kármicos terríveis. Não? Olha só, gente, olha a responsabilidade de alguém quando lida com as emoções alheias. Quando interfere no campo dos sentimentos das outras pessoas com dogmas. Isso, na verdade, é um dogma que se criou não pela doutrina espírita, mas pelas crenças nocivas que se espalharam através das décadas no movimento espírita, sobretudo brasileiro. Crenças nocivas ao ponto de dizerem que se eu fundar uma creche, eu já tenho lá um quartinho em nosso lar. Se eu fundar 2 creches, eu já tenho um quartinho e uma sala. Se eu fundar 3 creches, um quartinho, uma sala e uma varanda. Se eu fundar umas 10 creches, eu já estou concorrendo com o governador, porque né, quando eu chegar lá, quem assume sou eu. É por aí, gente? Não é por aí. Deus não faz barganha com o ser humano. Então o que eu quero mostrar é o seguinte, que os efeitos estão dentro de nós. E as causas somos nós mesmos. Vocês querem ver como Deus faz com que a lei dele seja cumprida? Não vou nem dar minha opinião. Eu vou ler com o homem. Vou direto no manda-chuva. Né? Eu trouxe aqui o livro dos Espíritos. Não, vocês conhecem esse aqui? Isso aqui é muito legal. Tem uma questão aqui que ela é dura, gente. Tem umas questões no livro dos Espíritos que mesmo que a gente queira
adocicá-las, elas são duríssimas, né? Elas dão uns tapas na nossa cara, mas elas dão uns bicos na nossa canela, né? Sobretudo em quem tem o vício da vitimização. Não tem aquele desenho, ó Deus, ó vida, ó céus, né? Então o Livro dos Espíritos responde dessa forma, ó. Questão 964. Eu não vou ler toda, porque ela é muito grande, mas eu vou ler o básico para a gente entender a proposta de hoje. Allan Kardec pergunta: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Ou seja, Deus está anotando lá com a caderneta aquilo que você está fazendo? Né? Aí eles respondem assim: Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Entende? Sem dúvida, quando o homem comete, e o homem aqui é a mulher também, é um ser humano, né? Naquela época só existia homem, não existia mulher, né? Sem dúvida, quando o homem comete um sucesso, Deus não estende um julgamento, ou melhor, um excesso, perdão, não é sucesso, é excesso. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são as consequências dos excessos. Entende? Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Aqui os espíritos citaram um exemplo de quem abusa da comida, mas a coisa envereda também para o campo moral. Então, quanto mais consciência, e a gente vai ver isso daqui a pouco, mais responsabilidade perante a lei divina. Quanto menos consciência, menos responsabilidade. E o Livro dos Espíritos nos chama a atenção para algo importantíssimo, que é o mediador dessa lei de causa e efeito, que é a nossa intenção. Com qual intenção vós agistes? Pergunta Santo Agostinho na questão 919, quando faz um ensaio sobre o autoconhecimento. Analise as vossas intenções em determinada situação. Então, muitas vezes a gente ainda pensa que se a gente errar com alguém, e o remorso, mais tempo ou menos tempo, ele visita a nossa consciência, basta então rezarmos, basta pedirmos para botar o nosso nome na desobsessão, e eu vou parar de implicar com as outras religiões, eu vou agora implicar com a gente, porque eu sou implicante, gente. Eu não vim aqui para vocês chorarem de emoção quando eu falo. Eu vim aqui para vocês sentirem bastante raiva de mim, porque esse é o meu termômetro. Quanto mais raiva vocês sentirem de mim, mais a minha função estará feita aqui hoje. Porque o meu trabalho é de desconstrução. Porque eu sou um espírito muito doente, eu preciso desconstruir as coisas para depois reconstruir, né? Então eu não me contento com coisas prontas. Eu tenho que desconstruir aquilo para eu entender o porquê de cada coisa. É justamente isso que eu estou tentando fazer com essa crença nociva que nós temos, infelizmente também no movimento espírita, em parte dele, que Deus pune. Porque se você não for uma boa pessoa, você vai para um umbral, né? Vai para a zona de trevas. Mas não é assim que se ensina a doutrina espírita, através do medo. Doutrina espírita se ensina através de responsabilidade. Que tal nós trocarmos o nosso remorso, algo extremamente inoperante, filho do nosso orgulho, pelo arrependimento? Porque o remorso, ele é derivado da culpa de você saber, consciente ou inconscientemente, que você lesou o direito de alguém, que você muitas vezes destruiu até a vida de alguém, dependendo da intenção com a qual você agiu naquela ocasião, mas é um sentimento inoperante.
Por quê? Porque não há reparação. O que discerne o remorso do arrependimento é o desejo de reparar o erro que nós cometemos. E é por isso que existe o fenômeno da reencarnação. Fala-se muito em transição em 2019. Eu não sei vocês, eu não teria a mínima condição de ficar aqui no planeta se em 2019 regenerasse. A natureza não dá saltos. Vamos ler Kardec na revista Espírita, Os Tempos São Chegados. Temos ainda todo um milênio de desafio pela frente. Nem o movimento espírita não cumpriu nem 1% ainda do que Kardec previu na obra dele. A gente ainda não conseguiu sair com a proposta espírita nem de dentro do movimento, fará para a regeneração da sociedade. Então nós temos que ser realistas. Porque a reforma do mundo começa por onde? Por nós mesmos. Então, se eu quero mudança, se eu quero um país sem corrupção, eu tenho que ser o exemplo dessa anticorrupção. Posta fora fulano, fora Beltrano. Eu não falo de partido político não, porque isso dá um problema danado, né, André? Né? Dá até tiro se bobear, né? Mas eu falo mal de um candidato corrupto postando com Windows pirata. Não é assim? Funciona? O Windows é pirata, eu falando que o cidadão desviou o dinheiro da Previdência. Eu falo que o cidadão roubou lá em Brasília, só que eu puxo a antena lá, o cat cable, né? Exatamente. E eu estou reclamando do fulano que está lá em Brasília. Ele está fazendo em muito mais alta monta. Mas e eu? Eu também não estou sendo corrupto, né? Eu não sou corrupto quando, por exemplo, eu finjo que estou sentindo alguma coisa e falo outra para a pessoa. Não é isso? Isso não é corrupção, né? Então, as palavras têm um sentido muito mais oculto do que as convenções que são feitas pela sociedade. Bom, visto isso, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, para usarmos uma palavra mais popular. Deus está dentro de nós, na nossa consciência. As leis divinas estão dentro de nós, esperando esse esforço evolutivo, essas milhares de encarnações que nós já passamos e milhares pelas quais ainda nós vamos passar, com certeza. Aliás, não sou eu que digo, é Allan Kardec, né? Isso tudo para quê? Jesus dizia, eu estou sempre com Jesus, não, mas eu estou sempre com a essência, eu não estou nem aí para interpretação de fulano, de Beltrano, eu quero buscar a essência do que Jesus falou dentro de mim. Quando Jesus falou que haverá um só pastor e um só rebanho, e que nenhuma ovelha será perdida do rebanho, é nenhuma mesmo. Então nós não temos nenhuma vantagem em sermos espíritas. Pelo contrário, nós temos mais responsabilidade em alguns casos. Porque nós estamos lidando com o oculto. Nós estamos estudando a lei de causa e efeito sem superstições. Eu não vou poder culpar a minha esposa. Não, eu não fui bem sucedido porque a minha esposa não deu o meu verdadeiro valor. Né? Eu não consegui melhorar nessa vida porque os meus filhos me atazanaram muita paciência. Não é isso que a gente faz, botando a culpa nos outros? Isso se chama vitimização. E isso que Allan Kardec procura evitar em toda a obra dele. Allan Kardec, graças a Deus, em nenhum momento ele foi poético na codificação, ele era sempre objetivo. Ele jamais botou uma vírgula ou uma construção oracional que não fosse de extrema importância. É incrível. Tudo que Allan Kardec escreveu, ele tem um fundo objetivo, um fundo prático muito grande. Querem ver uma outra coisa que ele escreveu que é importantíssima para o nosso tema? Vocês já leram o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec? Pois é. Que a gente lê o Livro dos Espíritos, alguns, né?
Alguns menos leem o livro dos médios, outros já leem o Evangelho, e quando chega no Evangelho a gente já está cansado e volta para o livro dos Espíritos novamente, né? Mas o céu e o inferno, ele tem conhecimentos fabulosos a respeito dessa lei de causa e efeito. Está lá no capítulo 7, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec deixa bem claro, resumindo, as comunicações que os espíritos deram para ele sobre o tema. Existem 3 elementos que são imprescindíveis para resgatarmos as nossas faltas e eliminar as consequências delas dentro de nós: arrependimento, expiação e reparação. Ao contrário de muitas manobras que se tem feito, não é possível nós nos libertarmos da expiação. Ela tem que ser passada de uma forma ou de outra. Agora, como é que funciona isso? Arrependimento, nós já falamos o que é. Arrependimento é quando você sente remorso, mas tem a vontade de reparar os seus erros, de beneficiar de algum modo as pessoas às quais nós prejudicamos. Bom, e a expiação, o que é? Nós temos uma visão muitas vezes clássica a respeito disso, né? Expiação para nós espíritas muitas vezes é só você nascer sem uma perna, nascer com hidrocefalia. Esse dia eu estava vendo na Índia, né? Olha só como é que as coisas chegam ao extremo, né? O garoto, ele nasceu com o irmão dele dentro da barriga dele, né? Vocês imaginam que é viver uma vida de 30, 40, 50 anos ou até mais, sendo um gêmeo siamês? Isso tudo são expiações, né? Mas não é Deus que fala assim: fulano foi muito malzinho, vai nascer grudadinho no outro para aprender a deixar de ser malzinho. É assim que Deus faz? Não. Porque tudo é resultado da nossa mente. Nós sintonizamos, e a única coisa que liberta é o amor. O ódio une, o amor liberta. O ódio une e estreita, né? Muitas vezes na mesma vida a gente evita aquela pessoa e a gente vive se encontrando com ela. A gente pensa assim: poxa, como Deus é sádico, eu detesto essa figura e eu vivo encontrando com ela. Mas está aí, Deus é bom demais, porque está te oferecendo oportunidades para você reaver as tuas diferenças que tem com aquela pessoa. E Deus é tão bom ainda que Ele faz nos esquecer o passado num novo corpo físico, para eu, por exemplo, identificar que, hipoteticamente, meu pai arrancou minha cabeça com uma espada na outra vida ou vice-versa. Como nós veríamos a nossa mãe se nós soubéssemos que aquele foi um amor frustrado do passado? Como nós veríamos os nossos filhos se soubéssemos que eles foram os nossos assassinos do passado, né? Então Deus, Ele sempre organiza da melhor forma para a gente. Agora, expiação, na própria questão 998, ela se reflete tanto na reencarnação, quanto na questão do sofrimento. Que uma coisa é sentir dor, outra coisa é sofrer. O sofrimento é como eu lido com a minha dor. Eu aceito a dor, eu procuro minimizar essa dor, entender o que essa dor quer me ensinar, seja ela física ou moral. Se eu não consigo trabalhar convenientemente essa dor, então eu sofro. E isso é o efeito o quê? Da falta de investimento em mim mesmo. Eu só sofro porque eu não invisto o quanto eu deveria em mim mesmo. E é para isso que a doutrina espírita existe. É que para nós possamos realmente investir mais em nós mesmos. E assim, a gente formar uma nova visão da bondade divina. Que, por exemplo, Deus criou o mal? O que vocês acham? Na filosofia, não. Eu vou encaixar isso de forma bem prática no nosso estudo. Porque se Deus tivesse criado o mal,
Deus pode errar? Deus pode ser orgulhoso? Deus pode ser egoísta? Então jamais ele poderia criar isso. Aí Allan Kardec resolve essa questão dizendo que o mal não é a ausência do bem, porque Deus é onipresente. Ele está por toda parte, sem ser a sua criação. E se houvesse um lugar que não existe o bem, que seria a ausência do bem, esse lugar Deus não estaria lá. Ele não pode ser a ausência do bem, porque Deus é o bem supremo, é a inteligência suprema. E se ele não pudesse estar nesse lugar, ele não seria mais onipotente, porque ele não teria controle sobre aquele lugar. Então o mal não é a ausência do bem, o mal é a ignorância do bem. Parece ser a mesma coisa. Esse quarto aqui está escuro, como Davi apagou antes da hora a luz, né, hoje. Quando acendeu a luz de novo, para onde a escuridão foi? Alguém se arrisca? Onde a escuridão foi quando se acendeu a luz? Mesma coisa, quando nós chegamos a determinado nível de consciência do bem, para onde foi o nosso orgulho? Para onde foi o nosso egoísmo? Para onde foi a nossa vaidade, a nossa inveja e tantos outros? Ou seria esses sentimentos apenas uma forma desfocada de ver o bem? É apenas uma pergunta, porque não tem a resposta. Entendem? Então o que a gente pensa que é mal, na verdade é a ignorância do bem. Quando Allan Kardec diz que nós fomos criados simples e ignorantes, não quer dizer que nós éramos ruins. Ignorância não é sinônimo de maldade premeditada, porque só espia reencarnatoriamente os espíritos que reincidem várias vezes no mesmo erro. E é um fenômeno fisiológico. Por quê? Porque a mente comanda o corpo espiritual, que por sua vez vai refletir no corpo físico, numa nova reencarnação. Então não é uma punição divina, é uma escolha do espírito, e que Deus permite para que ele aprenda com aquelas escolhas. Tá? Então, para a gente andar um pouquinho a respeito disso, eu trouxe aqui a Gênese. Vocês conhecem a Gênese? Conhece essa aqui? Essa? Ela é nova. Pois é. Gente, olha só, não quero trazer polêmica não, tá? Só quero provocar. Em 2016, teve uma diplomata brasileira que ela, fuçando lá num arquivo de obras na França, em Paris, ela achou um exemplar catalogado pelo próprio Allan Kardec, que foi obrigado a deixar um exemplar lá, porque naquela época na França, próximo à morte de Kardec, tinha uma espécie de DOPS, né? Quando você lançava uma obra, você tinha que deixar um exemplar dela lá para o controle do Estado. Eles queriam ver o que você estava fazendo realmente, né? Como é que você estava procedendo em relação ao Estado, quais eram as suas críticas, etc., né? Então essa obra ficou intacta durante mais de 150 anos. E quando alguns pesquisadores brasileiros, sobretudo Paulo Henrique de Figueiredo e Carlos de Brito em Bassarria, que foi o tradutor dessa nova versão da Gênese, eles descobriram o seguinte, que modificaram, e muito, o pensamento do codificador na 5ª edição da Gênese que nós estudamos no Brasil. Então, até agora, nós temos estudado o pensamento de Allan Kardec de forma deturpada na Gênese. E não é questão de opinião, não é questão de caça às bruxas, de culpar A ou B, é questão de saber o que realmente era o pensamento de Allan Kardec. Vocês querem um exemplo disso?
Allan Kardec, no capítulo Bem e o Mal, que é o capítulo 2 da Gênesis, ele teve parte do pensamento dele, que aliás é o sustentáculo de toda uma nova proposta sobre a compreensão da lei de causa e efeito. É por isso que eu estou trazendo hoje à tona esse debate. E uma pessoa, que não vale aqui agora sustentar o nome dela e etc., após a morte de Kardec, fez o favor de destruir todo o edifício doutrinário que ele elaborou durante 12 anos. Estudem o movimento espírita francês e vocês vão descobrir isso. Eu só estou dizendo isso para a gente ver que até mesmo o espiritismo não é um mar de rosas, até mesmo o movimento espírita ele é cheio de altos e baixos, porque nós somos seres humanos como todos os outros. O que importa realmente é o bom senso que Kardec nos propôs, é a fé raciocinada. Então, nesse item 9 do capítulo 2 dessa nova Gênese, Kardec propõe uma revolução no pensamento do livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, na verdade, ele é condicional. Ele é livre até que nós hajamos. A partir do momento que nós agimos, ele se transforma em determinismo. Que não é fatalidade, né? Isso aí a gente tem, muitas vezes até, sabe aquelas coisas lindas, né? Almas gêmeas. Tem até uma música, uma novela, né? Não é que eu vou andar por aí, um dia eu vou ser feliz porque eu vou encontrar minha alma gêmea, né? Por enquanto a gente tem algema, né? Não é alma gêmea. Na verdade isso não existe, gente. Isso vem da antiga Grécia, do mito dos andrógenos, porque na verdade se existisse alma gêmea eu não seria completo. Eu seria a metade, eu não seria inteiro, porque eu precisaria de uma outra metade para me completar. Então essa é uma crença nociva que infelizmente tem se espalhado até em obras mediúnicas, ditas espíritas. E por que hoje eu estou igual ratazana no esgoto, né, procurando coisa ruim? Porque justamente a gente precisa entender qual é o pensamento desse homem aqui, de Allan Kardec. Como eu falei no início, nós precisamos voltar às origens. A doutrina espírita é Allan Kardec. Chico Xavier teve contribuições memoráveis à doutrina espírita, outras nem tanto. Divaldo Franco tem um trabalho muito bom em termos de divulgação da doutrina, mas absolutamente concordo com tudo com que ele fala. O problema é que nós temos que estudar Allan Kardec na fonte. Mas e quando a nossa fonte é deturpada? Allan Kardec, para vocês terem uma ideia, o que está escrito aqui, no capítulo 2, no item 9, nunca, absolutamente nunca foi pensado na humanidade. A proposta que Allan Kardec deixa nesse item 9 do capítulo 2, não existe precedente em relação a ela. Allan Kardec diz que o livre-arbítrio humano, ele precisou de milhares de reencarnações para começar a ser exercido. Entende? Quando as outras religiões dizem o quê? Você, ao nascer, você já traz o livre-arbítrio com você. E muitas religiões orientais o que dizem? Que a reencarnação é uma espécie de queda daqueles que se rebelaram contra a potestade, contra Deus, ou quer lá que se chame a respeito dessa inteligência suprema. Inclusive até com pena de voltar no animal, entende? Se você persistir na tua revolta contra Deus, né? Isso tudo é resultado do quê? Da ignorância humana. Alguns fazem de propósito, sim, outros não, outros por ignorância. Agora, mesmo os que fazem de propósito, que tentam botar a candeia debaixo do alqueire, é porque eles não conhecem os mecanismos que regulam a lei de causa e efeito. Pedro interpretou isso de uma forma magnífica. O amor cobre a multidão dos erros. Não quer dizer
que Deus vai perdoar o que nós fazemos de errado contra os outros. Sabe por que Deus não perdoa? Porque para perdoar, você precisa se ofender. Só perdoa quem se ofendeu. Eu me ofendi, resolvi ver o lado do outro e perdoei. Natural, somos humanos. Agora, Deus não se ofende. Pelo amor de Deus, trocadilho. Né? Como Deus se ofende com algumas travessuras que nós cometemos na nossa evolução. É como assim, eu tenho um filho de 2 anos, e ele enfia o dedo na tomada, e ele puxa o fio do ferro, e ele puxa a janela e derruba e quebra o pau da janela, da cortina, e ele faz um monte de travessura. Só por isso eu declaro pena de morte a ele. Você vai para o inferno eternamente porque quebrou a porta da geladeira. É assim que os espíritos superiores nos veem. Entende? Porque eles sabem das nossas limitações. E Deus, gente, pela mãe do guarda, Ele não ia te cobrar uma sabedoria que você ainda não tem. Ele não ia te punir por uma experiência que você ainda não teve a oportunidade de consolidar em si mesmo. Então vamos parar com esse medo de umbral. Morrer é bom, não antes da hora. Tá? Esse dia eu falei isso com uma pessoa que queria se suicidar, que morrer é bom. Mas depois eu expliquei por que eu pensava isso. Não, é sério. E deu certo, gente. Sério, eu não sei se aquilo foi intuição, se foi maluquice minha, aquilo veio na hora. Eu falei, não, essa pessoa já tentei de tudo, agora eu vou tentar a estratégia suicida. Morrer é bom, mas não antes da hora. Entende? Porque não há um programa reencarnatório que diz as mínimas coisas pelas quais nós vamos passar. Não existe isso. O que existe é a posição social onde nós nascemos, a família na qual nós nascemos, que é pré-determinado. O resto é talento individual. Entende? É um liberalismo espiritual, vamos dizer assim, né? Para falar em trocadilhos. Então, nós somos construtores da nossa felicidade. Ah, Jesus está no leme. Está no leme não, meu barco, quem está no leme sou eu. No máximo, se Jesus quiser, ele vai entrar para passear, mas quem dirige meu barco sou eu. Vai dirigir o dele. No meu ele entra para passear a hora que ele quiser. Mas o meu leme, quem decide para onde vai sou eu. Né? Deus é fiel. Né? Olha o antropomorfismo. A gente botando as nossas virtudes limitadas e os nossos defeitos em Deus. Isso acontece em todos os momentos da nossa vida. Né? E aí a gente vai pensando assim, então como é que funciona isso tudo dentro de nós? Autoconhecimento. Santo Agostinho, essa é a lição de casa. Na questão 919, Allan Kardec trava um demorado diálogo com o Espírito Santo Agostinho. Né? E ele faz a seguinte pergunta: qual o meio mais prático e mais eficaz de já nesta vida, trocando em miúdo, não é para o mundo espiritual não, agora, nessa vida, isso eu faço questão de frisar, porque nós, muitas vezes como espíritos, eu falo assim, nossa, eu estou me preparando para ir para nosso lar, eu estou me preparando para ir, né, onde tem umas coisas assim, uns anjinhos, com a camisa do Flamengo, de preferência, né? Muitas vezes a nossa ideia de mundo espiritual é, gente, vamos para o mundo espiritual com a ideia de trabalhar, oferecer algo de bom para a sociedade, vamos começar aqui agora, entende? A gente está aqui para ser feliz agora, eu quero ser feliz agora. Chega de sadomasoquismo, eu nasci para pagar a dívida de outras vidas. Que isso, gente? Não existe isso, Deus não precisa... Olha só, se Deus vai querer você numa cadeira de rodas, se Ele vai se divertir com isso. Se Deus vai querer que nós tenhamos uma doença incurável, que venhamos a desencarnar, Deus não quer nada disso. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos o nosso estado normal, que é o de alegria.
O estado normal do ser humano é ser alegre, é ser feliz, é bem resolvido, entendeu? E pessoa bem resolvida, ela não vive enchendo a paciência dos outros. É por isso que eu desejo todo o bem para os meus adversários, porque ao momento que eles estiverem felizes, eles deixam de se preocupar comigo. Não é uma boa estratégia? Pessoa feliz não enche a paciência dos outros, gente. É ou não é? Né? O tempo que ela está se divertindo, que ela está feliz, está de bem com a vida, ela está deixando de falar mal dos outros. E é por isso que Jesus fala, ama o teu inimigo. Por quê? Porque o amor do inimigo, ele é uma projeção. Muito antes de Jung, muito antes de Freud, e tantas outras correntes psicológicas falam de projeção, Jesus já falava nessa porcaria toda. Allan Kardec, o Espírito Santo Agostinho, falou disso aí mais de 100 anos antes de Jung, nessa tal de projeção, né? Porque, olha só, vou transmitir a questão de Santo Agostinho na versão Marcelo, de tradução, né? Allan Kardec perguntou assim, Gugu, isso é Santo Agostinho. É porque eles eram íntimos, né? A gente que é pessoas íntimas, a gente trata por apelidos carinhosos, né? O Gugu, olha só, como é que eu faço para ser feliz aqui nessa vida? Conhece-te a ti mesmo, Cacá. Cacá é Kardec, né? Conhece-te a ti mesmo. Tá, mas como eu faço isso? Allan Kardec não se contentava com meia resposta. Ele queria saber o fundamento das coisas. Como é que eu faço isso, Gugu? É fácil, Cacá. Vê dentro de você, no final do dia, pode ser no meio também, é que no final é mais fácil de você ter tempo para si mesmo, porque no meio do dia você está na empresa, você está xingando os outros, você está no trânsito falando palavrão, você está na via pública e tal. Então, na hora de dormir, se não for possível fazer outra hora, né, você analisa se todas as suas ações não lesarem o direito de alguém. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Se o orgulho e o egoísmo muitas vezes nos cegam a visão. Isso foi Cacá que perguntou a Gugu. Aí o Gugu responde, é fácil. Projeta-te no outro. Que é impossível a gente deixar de se projetar nos outros. Vou fazer uma pergunta às mulheres. Vocês se vestem para os maridos ou namorados ou para outras mulheres admirarem vocês? Eu não estou falando que vocês são lésbicas, não, pelo amor de Deus, gente. Mas mulher tem disso, gente. Mulher se veste para outra mulher admirá-la. É mentira. É machismo, não é? Não é machismo. É porque eu sou um espírito um pouco atrasado ainda no tempo, né? Mas então, brincadeiras à parte, nós vivemos nos projetando nas outras pessoas. Aquilo que me desagrada nos outros, geralmente é aquilo que eu preciso trabalhar dentro de mim mesmo. Né? Não adianta eu chamar o político de ladrão, porque se tiver a oportunidade de ver uma nota de 100 caindo na fila do banco da velhinha, eu vou botar o pesão 43 em cima e vou falar com ela que caiu a nota dela. Não é isso? A gente vive se projetando. Não, mas fulano é muito arrogante. Se você bate muito nessa tecla que os outros são muito arrogantes, é porque você é arrogante também. Você está precisando se enxergar. Ah, mas fulano é muito invejosa. Não aguento mais ele me invejar. Se você está se preocupando demais com a inveja dos outros, é porque você também está invejando os outros. Isso se chama projeção. Mas isso são projeções tóxicas. E Santo Agostinho, o Gugu, ele já sabia disso. Em 1800 e bolinha, em 54, 55, foi quando Kardec começou a pesquisar o fenômeno mediúnico. Vou botar 56. Entende? Então, Santo Agostinho falou o seguinte: olha nos outros aquilo, se você condenar a ação de alguém, vê se você também não comete o mesmo erro. É infalível isso. Agora, tem que ter disposição. Tem que ter vontade. O caminho a gente já conhece.
Né? Emmanuel falou uma coisa muito certa. Depois de 5 minutos de evangelho, ninguém pode mais alegar que não sabe o que tem que ser feito. É ou não é verdade? Gente, o evangelho é uma coisa irritantemente fácil de você aprender. Irritantemente fácil. Agora, praticar aquilo de uma forma consistente, respeitando o direito dos outros, faz assim, faz igual eu ouvi lá nos Alcoólicos Anônimos. Eu tinha umas historinhas para contar, mas eu não posso, porque é Alcoólico Anônimo, senão, né, não pode. Mas olha só, eu gosto muito do método deles. Porque você não tem que planejar para parar de beber durante 1 ano. Você tem que planejar para parar de beber hoje. Hoje. Só hoje você vai deixar de beber. Vamos transplantar isso para Santo Agostinho? Só hoje nós vamos deixar de falar mal dos outros. Só hoje nós vamos parar de ter os nossos ataques de cólera. O nosso fenômeno de deslocamento, onde a gente bate com a porta da geladeira, a gente xinga, chuta o cachorro, xinga a esposa, xinga a sogra, até a sogra ainda às vezes é justificada. Então é só um dia, um só. Não vamos nos programar para muito tempo, não. É um dia melhor do que antes. E Santo Agostinho fala no final da questão: a cada vitória, vós serão mais fortes do que no estágio anterior. Entende? Às vezes as pequenas vitórias nossas, interiores, ninguém vê, mas nós sentimos. Fulano fala assim, mas fulano não melhorou nada. Mentira, ele melhorou sim, é porque você não observa o comportamento dele. Porque dentro dele, ele sabe que ele melhorou. Isso para ele é muito bom. Então, antes de sermos os que acusam, vamos ser aqueles que ajudam os outros a se libertarem dos seus defeitos. E para isso é necessário, às vezes, sinceridade. Para fechar, uma amiga minha perguntou para mim, não é uma amiga muito íntima, ela perguntou para mim: Marcelo, eu não sei o que eu faço, que eu tenho dedo podre para homem, o que você acha? Eu falei: você tem o dedo para homem porque você é podre. Que você sintoniza com esse tipo de pessoa, porque a partir do momento que você mudar a tua estratégia mental quanto a você, a partir do momento que você não vai permitir mais ser escravizado apenas para ter uma companhia, você vai arrumar uma pessoa decente. Mas para isso é necessário sentir-se bem com a própria companhia. Para isso é necessário o amor a si mesmo, para que nós possamos amar ao próximo. Espero aí ter ajudado um pouquinho nesse discurso satírico e profundo e ao mesmo tempo raso. Espero ter ajudado em reflexões para vocês do que é realmente a proposta espírita de autolibertação através da lei de causa e efeito. Obrigado a todos.